Esse filme começou um pouco, tem uma crise. Ele era um filme para falar sobre os atos humanos, né? Atos em geral. Fiz uma longa pesquisa sobre atos humanos em vários domínios da vida, não só aqueles na política que aparecem mais para a gente, né? Tipo, pesquisei longamente a vida daqueles pilotos que derrubaram a Torre Gêmeas, né? Umas histórias bem curiosas. Um deles era arquiteto, frustrado na sua cidade, acho que Casablanca, uma cidade árabe africana, e acabou fazendo um gesto arquitetônico do outro lado do mundo, né? Então tinha histórias muito curiosas, mas era assim, artistas, atos humanos assim que todo mundo no dia seguinte não sabe explicar por quê, e todo mundo ao mesmo tempo tenta buscar uma explicação por que aconteceu aquilo, né? Na arte, enfim, diversas coisas. Mas aí ficou uma estrutura muito parecida com o Nós que Aqui Estamos, porque estava justamente essa estratégia que eu uso de não ter muita locução oralizada e nem fala, mas ter muita escrito na tela e tal. Aí eu entrei numa crise danada, falei, não dá, esse eu já fiz faz 16 anos. Quando nós... 15 anos atrás. Quando é? Ixi, 99. Então, 15 anos atrás. E aí eu falei, preciso fazer outra coisa. Aí eu estava vendo esses filmes todos e teve uma inspiração meio safada, porque eu digo que não tem nenhum rigor aí, é muito mais a coisa afetiva que eu tenho com ele do que qualquer outra coisa, que foi com que eu, por acaso, reli o livro Mal Estado da Civilização do Freud e achei que tinha a ver com essas discussões que eu queria levar, né? Uma das sinopses do filme, talvez a maior delas, diz que as coisas não saíram como a gente havia combinado. Tem muito a ver com aquela frase do Freud do que a gente não é mais o senhor dentro da nossa própria casa, né? E aí eu fiz esse filme. Estamos abertos a perguntas. Se alguém quiser perguntar, por favor, só levantar a mão que a gente leva o microfone até vocês para o registro. Ninguém inspirado ainda? Vamos lá. Deixa eu... Só porque a gente está gravando, então... Mais sobre o processo de... Fiquei pensando se você... porque as cenas elas vão se encadeando, assim, elas têm algo que uma puxa a outra, mais ou menos, isso acontece. E eu fiquei pensando como você chegou nesse desenrolar. Assim, você já tinha alguns filmes que você falou, eu vou trabalhar, e dentro deles você foi buscando cenas, ou você foi vendo uma cena e lembrando de outra, de algum filme que você... Como é que foi? Então, eu já estava vendo muitos filmes para essa primeira pesquisa que eu contei. Mas teve um filme, que eu digo assim, um plano, na verdade, foi fundamental na história desse filme, que é um plano que está no filme, que não é um corte meu, é um plano do Baraka, onde tem um monge tibetano lá do oriental batendo aquela viga, né? Que é um sino, na verdade, uma viga de madeira que vai dar num sino, e no momento em que ele vai bater, ele não bate, né? Tem um efeito suspensivo, aparece um africano pulando do outro lado do mundo, né? Esse plano me intrigou profundamente, que você tem um prazer, vamos dizer assim, visual, espiritual, um prazer muito forte de ver ele, né, o efeito que ele causa, mas eu não entendi por quê. E acho que também não entendo completamente até hoje por quê. Mas algumas coisas eu passei a entender, né? E uma das coisas que eu entendi é justamente esse efeito suspensivo, que eu tinha um movimento horizontal, né, que vai morrer ou se coligar com o movimento vertical, de duas cenas que não tinham nada a ver. Isso me intrigou muito. Eu falei, isso me interessa fazer, né? E aí tem alguns poucos momentos do filme que eu consegui esse efeito tão radical. Por exemplo, tem um momento em que acho que é no filme La Luna, aquele garoto está arrastando o giz assim,
na parede e corta isso para uma cena do menino no skyline da cidade, que vai pular, né, no filme, acho que é do Wim Wenders. E isso me interessa muito, né, essa ligação, vamos dizer, não racional, né, que as imagens têm, que se combinam dentro do nosso consumo, né? E aí eu tinha uma estratégia de não contar a historinha, né, uma estratégia que eu tenho toda em cinematografia, eu combato muito isso, acho que a gente tem outras formas de consumir, de se relacionar com as histórias que não a tradicional história, né? Eu podia usar essas imagens para também criar uma outra história a partir de ser um montão de imagens de terceiro. Eu podia criar uma estrutura narrativa, vamos dizer assim, mais parecida com a dramaturgia. Isso resistiu muito. Aí ele ficou um pouco despedaçado, tem uma segurança ali de alguns blocos, alguns bem sacados, que dá uma escapadinha e tal, e dentro dos blocos mesmo, a solidão não é exatamente o mesmo tipo de solidão, né? Então, foi mais assim, da pesquisa, eu ia dentro dos filmes, do processo mesmo, acho que só falar mais perto, do processo, eu tinha um método seguinte, eu via o filme, onde eu achava, no torrent, onde eu achava o filme, e eu comprava o DVD e tal, aí via. Aí eu selecionava pedaços que me interessavam. Não necessariamente... tinha filmes, inclusive, não precisava nem entender muito a legenda. A minha sensibilidade estava um pouco nessa coisa que me pegou. E eu não sabia por quê. Muitos deles eu não sabia, não tinha conexão nenhuma, mas eu ia guardando. E eu dava nome para os arquivos com enormes, assim, adjetivos, verbos enormes. Tinham cenas que ficavam lá com 40, 50 nomes. E essa última versão do Final Cut teve a felicidade de ter uma busca dentro, né, do próprio programa de palavras. Então, muitas das sequências surgiram a partir de buscas desses nomezinhos que eu dava para os arquivos. E foi isso. A cena mais difícil de achar foi a última, o café, que tem a ver com a primeira, que é o intervalo, né, que tem a ver um pouco com o filme inteiro, que é a junção de planos, que está entre essas coisas, essa coisa que eu falei para vocês. Quase nem entrou, porque tinha um montão de... Você falou assim, essa cena, puxa, tem um... Amei, quero, não tinha onde colocar. E tinha um cafezinho para colocar, aí eu tirar. E daí veio essa coisa do final, quase que com um convite de que não terminou, né? Termina sempre na cabeça de quem está vendo, nas outras possibilidades de edição, quer dizer, as coisas estão sempre não, mas elas estão muito mais entre do que a gente quer sempre concluir, uma coisa assim, né? Então as coisas... Fala. Microfone. Vou pegar. Para mim, pelo menos, quando eu agora assisti o filme, essa suspensão da razão se dá em grande parte por causa da trilha sonora, como o filme se conecta com a trilha sonora. Como foi para produzir a trilha sonora, a sua relação com o moço que produziu, que eu não sei o nome? Eu diria que a trilha sonora é um elemento, né? Forte. Eu trabalhei sempre com o Wim Mertens, praticamente todos os filmes que eu fiz foi com o Wim Mertens. Nesse filme não deu certo. A música que ele fez eu achei que não ficou, enfim, que ficou muito, já tem muita melancolia, né, nos filmes que eu faço, e ficou excessivamente, eu achei que não pegou o tom. Aí foi uma sorte, eu encontrei um músico, ele fez essa música em 15 dias. Eu às vezes critico um pouco, eu mesmo falo, não, daqui para frente eu quero trabalhar com outro tipo de sonoridade. Porque é uma música que é legal, que acho que ela dá uma certa... vamos dizer assim, um certo conforto, né, de você visualizar, ela dá um certo conforto mesmo, talvez seja a palavra. Mas eu queria experimentar umas outras coisas. Tem sons tão bacanas, tão diferentes, tão inusitados como algumas colagens com imagens que você faz, né? E acho que isso
é uma coisa que eu quero começar a fazer agora, pesquisar mais essa parte. Oi, eu gostaria de saber a respeito do... Como que você consegue essas imagens sobre direitos autorais e tal? É difícil pegar tantas imagens de filmes diversas, de diversas nacionalidades e diversas épocas? Então, eu comecei fazendo isso, nós que aqui estamos, eu paguei a imagem de todo mundo, mas era bem mais fácil, porque era muita imagem de arquivo, né? Nesse caso, eu também comecei com esse processo, até que eu descobri, através do advogado que me deu a assessoria, que tem uma lei que você pode usar pequenos trechos, né? Você pode. Isso nas artes plásticas é super comum, né, gente? As pessoas, os artistas se apropriam das coisas do cinema, que, claro, tem uma pressão mais forte no mercado, existe quase que uma paranoia, que não pode, mas pode. No artigo 41, acho que da lei de autorais, você pode usar pequenos trechos. A regra é o seguinte, por exemplo, se eu for fazer um filme onde um pequeno trecho, vamos supor que eu quero fazer um filme que eu discuta, o assunto do filme inteiro é 2001 Odisseia no Espaço, aquela cena do ossinho, tá? Aí eu tenho que pagar, porque aquela cena é fundamental para esse filme. O raciocínio é assim, qualquer cena que eu tire aqui, ela é relativizada, ela pode sumir que o filme continue existindo. Então você pode usar, né? O que não significa que nessa época pseudo-libertária que a gente vive, que é uma panaceia, eu não enfrente problemas, né? Aliás, agradeço muito vocês pela curadoria ter me incluído, né? Porque eu tive vários problemas, por exemplo, É Tudo Verdade, selecionou o filme, mas não podia passar porque não tinha resolução dos direitos. O Cine Sesc agora, falando de instituições que a gente considera, não só considera, como são bacanas, né? O Cine Sesc agora está fazendo uma amostra dos melhores do ano, não está passando o filme, e eu tenho certeza que é por isso. Lá não tive a palavra do diretor, mas eu tenho certeza que é por isso. Foi selecionado para o Festival de Roma, mas daí, resolveu? Não resolvi. Estou assumindo que estou me apropriando dessas imagens e a lei brasileira permite. Brasileira e diversos países que são adeptos à Convenção de Berna. Sim, tal. Daí me jogaram lá para o museu. Eu ia estar na competitiva e abriu o festival e me jogaram para o museu. O mesmo aconteceu com o festival, qual é aquele de documentário importante? De Amsterdã lá. Então, o que me conforta um pouco é que hoje a dinâmica, né, que a gente vive com o audiovisual, ela é muito mais longa, né? Não sei se vocês, a maioria dos são estudantes de cinema, se são, tem uma vocação para o masoquismo, porque é uma profissão onde... Mas, assim, tem um lado assim que hoje, para você conseguir dinheiro é difícil, depois você vai ver, né, o resultado, mas isso eu estou mudando de opinião, né? Ficar com aquele reclamar inteiro. As pessoas, a gente vê muito mais filme do que há 10 anos atrás, muito mais. Só que em outras telas, não vê mais essa sala de cinema. Essa situação vai continuar a existir, cada vez mais restrita, mesmo, mas a gente vê em outros lugares. Esse filme no cinema fez uma carreira muito ruim, aliás, com uma esmagadora maioria dos filmes brasileiros, não sei se vocês sabem, que fazem entre 1.000 e 3.000 espectadores, que é que os filmes que a gente está fazendo hoje em dia fazem, ficam pouquíssimo tempo em sessões ridículas, mas depois passa na televisão. Esse passou, por exemplo, alguns festivais não quiseram passar, mas o canal Curta, sabe o canal Curta? Que é um canal bem bacana, bem arejado, não só passou, como me pagou para passar. Passou o filme em trecho e agora vai passar o filme inteiro. E tem outras formas, quer dizer, então a vida de um filme hoje, que a gente simplifica, né, o cinema, que ela passar no cinema, é uma besteira isso hoje em dia, né? Ele vai passar em vários lugares, a vida dele é mais longa e mais diversificada e mais, vamos dizer assim, rizomática, vai acontecendo ali, acontecendo aqui, e isso é bacana. Mas oficialmente pode-se usar. Está lá, artigo 41, acho. Outra coisa que eu gostaria de saber é tantos filmes
trechos de filmes tão bons que você utilizou. Tem algum filme ou alguns filmes que você considera seus favoritos? Não. Não. Tem filmes que tem cinematografias que eu gosto muito, dos russos, especificamente dos russos, daquele grego Angelopoulos, eu gosto muito, dos orientais ali, mas não tem nada assim, é muito difícil, né? Tanta coisa boa. Recentemente teve um filme brasileiro excepcional, não sei se vocês viram, Osmo e a Gaivota. Ah, é? Achei um filme excepcional, a dinâmica daquele filme, de alternância. Você vai ver o filme, você sabe que você foi ver um documentário, mas você senta Vocês já viram? Então, não sei se vocês tiveram essa sensação. Eu sentei, eu falei, pô, não estou vendo um filme brasileiro, estou vendo um filme nórdico e não é um documentário. Até que a diretora, atrás da câmera, fala alguma coisa para tal do personagem. Daí você toma um susto. Então, essa alternância de documentário e ficção no filme inteiro, né? Porque depois ela te joga para... Bom, é um documentário. Mas não é, porque ela te joga depois de novo para uma situação de ficção, né? Esse assunto me interessa muito. Filmes de ficção que tem cara de documentário, aquele da Hannah Arendt, eu acho um exemplo, esse último filme que saiu dela, sobre a história dela, para mim que é um documentário muito bem feito. E documentários têm cara de ficção, né? Esse assunto me interessa muito. Essa não identidade, essa coisa meio fluida que vai para lá, que eu acho que é muito mais graça nessa, para mim, a experiência muito mais interessante do que ouvir uma boa história. Boa noite. Boa noite. Eu assisti o Nós Que Aqui Estamos e vi esse agora, e eu vi uma cena que se repete, a do homem sentado no negócio do trem que sobe e desce. Foi só por acaso? Foi uma... Enfim, não foi uma autocitação, né? Mas... Não é meu. Sei lá. E também Talvez a questão do preguiça. Freud, né? Você abre o Nós Que Aqui Estamos falando de Freud e Marx, e esse aqui também Freud está no Freud e eixo. Hobsbawm. É Freud? Freud é a rainha, como é que é? E Marx é o Não. pai, o pai e a O mãe. historiador é o rei e Freud é a rainha. Exatamente. Mas, Então tem essa ligação entre os dois filmes através do Freud, e eu pensei nesse ponto de encontro de imagens também nesse filme. Que filme é esse? Eu não consegui identificar. é o general. General? A General. A General. Não, é o general do Buster Keaton. Não é do Buster Keaton? É o general do Buster Keaton. Ah, bom, legal, mas eu só queria... Seria legal. A cena do Freud, eu tenho uma relação afetiva muito forte com esse moço. Tá? Porque eu sou filho de pais separados da década de 60, a primeira coisa que eles falavam, precisa fazer terapia. Todo mundo. Foi a primeira, talvez, quando começou essa coisa muito mais forte aqui no Brasil, né? Porque você não ia para o psiquiatra, antes todo mundo ia para o psiquiatra. Não é terapia, é o psicólogo. E eu faço análise até hoje. Atualmente estou meio de saco cheio da psicanálise. Estou estudando Nietzsche, estou estudando umas outras coisas, umas outras referências, né? Ou até pessoas que têm uma grande relação com a psicanálise, mas pensam o Deleuze, por exemplo. Estou me afastando um pouco, né? Mas para mim foi o moço, vocês já leram Freud? O cara não é psicanalista, aquilo é uma literatura, ele escreve, é um monstro escrevendo. Você lê um negócio, um caso clínico dele, parece que está lendo um livro. É o mesmo esse livro dele. E o que é demais é que ele te coloca um pouco nessa situação de que eu estava descrevendo do filme, de areia movediça, como a Clarice Lispector, né, que te levanta, você não sabe o que você está lendo, você vai e você volta. O Freud é um pouco isso, esse livro dele, tem uma hora que você está lá se achando o cara mais sabido do mundo, que você entende tudo, que gênio, que fofo esse cara, que sábio, não sei o quê. 2 minutos depois, você não está mais em lugar nenhum, você não entende mais porra nenhuma do que ele está falando. Você entra num desespero, depois volta e vem.
Então eu tenho, mas a minha relação com ele não tem nenhum rigor. Eu faço a vantagem de eu fazer filme ensaio, né, apesar desse nome não ser muito feliz, é porque os ensaios não tem que ser rigorosos, não tem que ter o rigor da tal da ciência. É uma mistura de elementos, de ideias que você vai expondo, colocando problemas, né? O que eu brinco com os amigos que fazem ficção é assim, que se a gente fizesse um mapeamento aqui da cabeça de vocês, vendo esse filme, e a quantidade de vezes que o neurônio de vocês circulou pela cabeça, nesse tipo de filme é muito maior do que num filme de ficção tradicional. Então, vamos dizer assim, você faz uma... como é que fala? Aeróbica, né? Mas é uma aeróbica legal, porque não é uma aeróbica mecânica. Os neurônios movimentam-se na cabeça de uma forma muito mais dinâmica do que de um filme que exige de você seguir só uma historinha. Claro que tem histórias muito bem contadas e muito bem interessantes, mas que realmente limitam por causa disso, né? Limitam a nossa sensibilidade, a nossa coisa por causa disso. E aí a minha vingança é essa: os neurônios de vocês funcionam mais vendo isso. Tenho certeza, científica. Eu aproveito a sua colocação, então, para fazer talvez uma provocação aqui. Opa! Que, né, sobre isso da questão de como você estrutura seus filmes. Talvez exista mesmo uma situação, enfim, de espectadores colocar numa posição diferente, mas é curioso notar que você escolheu basicamente ficções aqui, né, para compor o filme. Dessa vez. Sim. Mas eu não entendi a sua provocação. Porque Não, eu queria saber, então, assim, se você disse que a ficção sugere uma posição mais... Ah, mas aí eu já falei aqui. Mas eu não, eu escolhi, mas em nenhum momento eu estou contando uma história. Eu podia pegar esses mesmos textos ou outros textos de ficção, essa é uma contradição, para contar uma história. Uma história, quero dizer, uma narrativa, tentar criar alguma coisa mais dramaturgica, criar um problema, discutir o problema e resolver o problema. Eu não fiz isso. Entendeu? Aliás, o que faltou, e que eu usei pouco, deveria ter usado mais, que quando eles entram, eles dão uma quebrada muito legal, são os documentários. Devia ter usado mais. Isso foi uma coisa que eu senti. Mais perguntas? Bom, então, uma pergunta também que a gente tinha comentado é que, assim, esse filme nos pareceu, a nós aqui, programadores da mostra, um filme, como eu já tinha dito no início, um filme cinéfilo, né? E aí eu queria saber um pouco se você teve, de repente, algum retorno ou se tem alguma perspectiva de como esse filme chega, enfim, num público que talvez reconheça os filmes e num público que não reconheça. Se existe alguma diferença em relação a isso. Deve ter, né? Tem uma estratégia do filme, todo filme de montagem parte do princípio que você está trabalhando com imagem que já é conhecida. Aqui algumas são bem conhecidas, a maioria, e só que você está deslocando ela daquele lugar onde a pessoa conhece, colocando ela num outro lugar. Isso cria já uma coisa bacana de memória, né? De um jogo de memória. Não, conheço de lá. Quer dizer, o grande esforço do filme de montagem é tirar a pessoa de ficar se perguntando que filme é esse, de que eu estou vendo, né? Se ele consegue isso, no desenrolar dele, vamos dizer que foi uma coisa bacana. Porque se a pessoa fica muito ligada só no filme de quem fez, eu fracassei, né? Quer dizer, eu não fiz meu filme, né? E esse é meu filme, né? Mas é um jogo legal, até aquele jogo no final de repetir todo, é uma outra brincadeira, isso veio super por acaso, porque o cinema só é considerado cinema quando tem 70 minutos. Eu já estava meio cansado, fui ver, não atingia 70, era 65, 70, aí ficava engordando. Não vou engordar nada, vou resumir um final aqui, era para ser 1 minuto só, mas ficou 3. Mas surgiu, porque senão a Ancine não considera que é um filme, né? Tem que ser 70, senão é longa-metragem, daí eu tinha pedido dinheiro para longa-metragem e ia ficar inadimplente com a Ancine. E aí,
Então foi uma coisa que o que moveu fazer, mas que eu falei, no final a solução que eu achei foi interessante, porque não fiquei enchendo linguiça onde não tinha que encher, e também brinca um pouco com esse conceito da memória. A memória, na verdade, da gente, ela não funciona, né? Ela funciona como ela quer. A gente vai agarrando algumas coisas ali que chamam atenção para a gente e vai trabalhando do jeito que a gente quer, né? A gente vai lembrar disso, associar com outras coisas da forma muito individualizada. Como a gente está dentro de uma mostra de cinema brasileiro recente, fica uma curiosidade de saber o seu olhar, a sua análise do cinema nacional recente, se você acompanha, o que te chama atenção, porque como parte da equipe de programação, isso foi uma questão uma reflexão que a todo momento a gente se coloca e acho que é interessante os realizadores também darem sua palavra sobre isso. Então, tem essa coisa hoje no cinema de estar, né, a gente está meio contaminado hoje no Brasil e no mundo, né? Tem uma frase que eu estou falando muito, vai ser até um tema do concurso Festival do Minuto, com a imagem de um porco, muito bem desenhado, que é assim, há 100 anos da Revolução Russa, nosso corpo está completamente invadido pelo capital, né? Então, a maior parte, eu não faço essa distinção de cinema brasileiro, ou cinema europeu, ou cinema americano, ou boliviano. Eu gosto de filmes bons que me instiguem, né? No Brasil, hoje eu vejo a Ancine uma catástrofe, né, para esse tipo de cinema mais Paulo Emílio, vamos dizer, uma catástrofe. Né? Para você escrever um filme hoje, não sei se alguém já veio a experiência aqui como aluno de cinema, eles não exigem que você escreva um filme, eles exigem que você escreva um plano de negócios. Né? Um plano de negócio que você tem que fazer. São dados na tabela que você tem lá que são absurdos. Né? E eles sabem que ninguém vai, quer dizer, que a realidade não respeita aquele plano de negócio, que é uma falácia aquilo. Eu falo, eu não sou padeiro, eu sou cineasta, eu não sei fazer aquilo. Esse ano nem me inscrevi, tanto saco cheio que eu estava com as observações que você vê daqueles consultores lá que vêm. E agora, tem coisas muito bacanas acontecendo. No meio dessa coisa, tem essa coisa das comédias. A maioria eu acho deplorável, porque eu não gosto muito do gênero. Não que eu não tenha bom humor, mas eu acho, sei lá, uma risada baixa, uma risada não me cativa. Né? Mas tem coisas muito bacanas acontecendo. Tenho visto, esse filme me chamou muita atenção, né? Esse filme do O Homem à Gaivota, aquele filme que passou aqui do menino que era aluno aqui também, eu vi o cartaz ali da cidade, é bonito. O Obra é um filme muito bonito também. O filme da Ana eu não gostei muito, achei que também não pegou, achei muito simplório os personagens. Mas assim, no geral, o que eu acho que tem muito positivo ficou muito baseado assim no tema, né, que eu estou discutindo, na virada e tal. Isso para mim não pega muito. Mas o que eu acho que é muito positivo é que tem uma diversidade como nunca se viu. Né? Definitivamente se abandonou aquela trilogia lá de favela, não sei o quê, social, as pessoas estão pensando menos isso, né? Isso acho que é uma super evolução. O cineasta não se vê, por a gente ver num país onde tem muita injustiça social, ele tem que se ver como militante, né? Isso acho que tem que separar. Não se possa fazer filmes com esses assuntos, mas separar onde fica. Mas tem uma diversidade muito legal. Tem muita gente fazendo. Uma concorrência infernal. Se preparem. Quem é aluno aqui quer fazer, se prepara, porque é um inferno. Você provar, conseguir o dinheiro, fazer. Agora, eu acho que a Ancine tem um papel muito de apoio só a esse tipo de filme mais da tal do mercado que eles falam. Eu acho isso uma catástrofe que não é só brasileira, no mundo inteiro. Né? A gente está com uma... Mas tem um montão de coisa bonita acontecendo, estranha. Né? Esse país está caótico. Aquela invasão que teve, aquela ocupação das escolas públicas por aqueles adolescentes ano passado foi uma coisa
eu acho que considero mais importante do que o que aconteceu em junho de 2013, né? Essa garotada ocupou e ela condensa uma coisa muito forte social hoje da gente não ter mais representação. Eles ocuparam um cemitério. Quem que bota quem que estudou em escola pública aqui? Daqui a pouco vocês vão ser pai e mãe. Outra geração, muito raro. Teve um ali que estudou, exceção à regra. Pergunto, quem colocaria hoje filho em escola pública? Ela não colocou, né? Porque não coloca mesmo. Porque... Então, mas o que eles fizeram tem uma representação, eles tinham um negócio, tinham as coisas que eu venci de perto para conhecer, mas depois isso ainda não vi. Sobre? Do Chile, que eles se inspiraram. A daqui? Teve uma coisa genial que eles conseguiram, eles venceram, o Alckmin teve que voltar atrás, eles não desocuparam a escola, demorou mais 30, 40 dias, teve alguns detalhes. Eu cheguei, porque eles tinham uma coisa, você se inscrevia para dar aula, né? Uma aula de graça, lá onde foi, eu me inscrevi e falei assim, olha, além de me inscrever, eu tenho um montão de DVD aqui que posso doar para vocês, o Festival do Minuto, meus mesmos, e vocês vendem. E arrecada. Vender, não. Eles não queriam dinheiro, né? O DVD a gente quer, vender não. Então tinha uma série de procedimentos, de questionamentos do quê? Da representação como ela está sendo feita hoje. E ocuparam um cemitério, ocuparam o dejeto. O lixo é nosso, nós vamos cuidar. Agora não tem mais a aula, agora é só circular, acabou essa história de horizontal, né? Então isso condensa uma coisa que não só ele sente, todo mundo sente, ninguém mais se sente representado por esses partidos, por essas coisas. Então tem alguns elementos, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, de representação, que veio com rede, com essa vida em rede que a gente vive, esse inferno delicioso, infernal, porque a dispersão, né, a quantidade de informação que chega na cabeça para a gente processar é um inferno. Mas eu acho que é muito legal. E o cinema está dentro disso, tem um montão de... Eu tenho uma experiência muito forte com o Festival do Minuto, que meu ganha-pão há 25 anos, agora, esse ano está comemorando 25 anos depois, eu estou vendo o acervo inteiro, aliás, é por isso que eu cheguei atrasado, porque eu preciso terminar isso logo, para mostrar. É uma diversidade infernal, e cada vez mais, entendeu? Isso é muito legal, muito legal. E junto com isso, claro, tem um montão de mediocridade, né? Legal, obrigado pela presença de vocês. Obrigada, Nos vemos por aí. Obrigado a vocês.